Ora viva, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Ainda não é desta que fugimos à pandemia, nem nas nossas vidas cotidianas, nem nos temas que trazemos ao podcast, mas vamos, evidentemente, tentar variar as abordagens e as perspectivas. Hoje voltamos para uma que é incontornável: olhar para a China, antes, durante e depois da crise que o mundo agora vive e que teve origem na província chinesa de Hubei, mais concretamente na cidade de Wuhan, onde a 11 de janeiro morreu a primeira vítima daquela que era na altura uma pneumonia desconhecida e que hoje todos conhecemos como coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19 e que alterou a vida de pessoas em todos os continentes do planeta. Falar da China em relação a esta pandemia é falar da origem, mas é falar também de ocultação durante um tempo hoje considerado crucial pelos cientistas, de dados que teriam permitido que muitos países estivessem preparados com maior antecedência para o impacto da pandemia. Falar da China é falar também de um sistema muito eficaz próprio de um Estado autoritário para enfiar as pessoas em casa e vigiar todos os seus movimentos, com tecnologia avançada que não é nova, não nasceu para a pandemia, mas ganhou com ela uma importância acrescida, e a falar também de um modelo de controle que, tendo revelado eficácia no combate ao coronavírus ou à sua propagação, embora devamos sempre olhar para os dados oficiais chineses com o ceticismo com que se olha para a informação que vem de um regime não sujeito a escrutínio sério. Por outro lado, será que esse sistema se torna atrativo para outros países do mundo que, não sendo autocracias, veem os resultados práticos da contenção da população, inclusive repressiva, realizada na China? Em que é que muda o papel da China no mundo depois desta crise? É para estas e outras questões que convidamos a Raquel Vaz Pinto e o António Queiro. Olá. Ambos são reincidentes no Mundo a Seus Pés, não estiveram cá juntos da última vez, mas já ambos participaram no nosso podcast. A Raquel, que é professora de Relações Internacionais, com obra publicada nomeadamente sobre a China, de que hoje falamos. O António Queiro é jornalista, esteve muitos anos na China como correspondente à agência Lusa e é colaborador habitual do Expresso. Em estúdio está comigo também a Cristina Pérez, jornalista da secção internacional. Olá, Cristina. Viva, Pedro. E a edição técnica deste episódio está a cargo do Ruben Tiago Pereira. Estão todos com fatos protetores e máscaras, por isso não vejo a vossa verdadeira cara. Mas no meu coração vocês são as pessoas mais adoráveis. Por isso, em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China, quero exprimir-vos o meu sincero cuidado, uma grande preocupação e um grande respeito. Agora o que têm de fazer é manter a fé. É claro que somos capazes de vencer esta guerra. Wuhan vai vencer. Hubei vai vencer. Toda a China vai vencer. Ouvíamos o presidente da China, Xi Jinping, numa visita a Wuhan, que foi o berço da pandemia de Covid-19, com palavras que tentavam transmitir confiança e convicção na vitória contra o coronavírus. Vamos talvez começar por falar da eficácia que o sistema chinês e as suas potentes armas tiveram na contenção da propagação do surto. Embora isso deva ser cruzado com as responsabilidades na exportação desse mesmo surto,
por ocultação de informação. E uma pergunta que me tenho feito muito nas últimas semanas é precisamente essa. Será que o mundo vai achar atraente este sistema chinês? Seremos, no Ocidente, tentados a achar que tal sistema, embora atropele os direitos humanos, nos deixará protegidos perante ameaças contra a nossa saúde? Raquel? A minha resposta seria negativa, Pedro. Eu acho que o modelo chinês, se é que há aqui um modelo, não é de todo, na minha opinião, uma aposta credível. Todos nós vimos aquelas imagens da construção dos hospitais, da rapidez da colocação dos serviços numa sintonia de combate justamente à propagação deste vírus, mas ao mesmo tempo, acho que o Pedro também já tocou nisso no início da emissão deste podcast, é que também há aqui a questão daqueles meses que eram meses importantes, nos quais o combate, e sobretudo o combate à própria globalização deste vírus, foi feito de forma totalmente irresponsável. E mais, também não é modelo porque recentemente o partido emitiu uma declaração em que, relativamente à própria pesquisa e à publicação de artigos científicos, porque agora obviamente não só o enfoque é na contenção, é na eliminação e é no tentar encontrar uma vacina, e para isso todos os esforços são importantes a nível científico. O partido emitiu justamente uma declaração dizendo que todos os artigos de índole científica sobre esta matéria terão que passar primeiro pela censura do partido, porque obviamente mesmo em matéria de publicação científica e sobretudo porque vamos estar a discutir as suas origens, ou seja, a origem deste vírus e, sobretudo, a resposta ou a não resposta por parte do partido. E, portanto, a partir do momento em que nós temos um país que quer assumir responsabilidades internacionais, mas que, na minha opinião, e no que toca à questão internacional e à liderança, que um espaço que, aliás, foi deixado quase vazio pelos Estados Unidos, parece-me que a China falhou redondamente esse teste. Eu confesso que uma das sugestões que fiz ao Pedro Cordeiro vem de um livro que eu estou a ler e que tem feito parte dos meus pesadelos, escrito pelo Kai Strittmatter, que é um jornalista alemão que viveu perto de 20 anos na China, a escrever como correspondente da Süddeutsche Zeitung. O livro, se tivesse traduzido em português, chamar-se Fomos Harmonizados. A vida no estado de vigilância da China. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, que é, este homem viveu lá, contactou com todas as fontes possíveis e imaginárias, conheceu pessoas de todo o género, reportou sistematicamente e diz coisas nas quais nós temos dificuldade em acreditar ou dificuldade em agir. Ou seja, se calhar a minha pergunta será para o António, porque nós temos em nossa posse tanta informação, porquê é que duvidamos? Ou porquê é que hesitamos na diplomacia que nos faz sentir, de certa maneira, mais do que certa maneira, uma vergonha alheia quando o presidente Trump chama ao coronavírus o vírus chinês. No entanto, há outras falhas sobre as quais nós não podemos tropeçar, como, por exemplo, a veracidade dos números. Se duvidamos uma vez e de repente vêm os números com uma atualização, o que é que nos permite acreditar nessa segunda versão? António, tu que viveste anos em Pequim, o que é que dirias em relação a isto? Eu acho que as estatísticas chinesas estão sempre sob suspeita, e isso não é de agora. E aliás, é intrínseca à própria natureza do regime chinês, que é uma autocracia, onde não existe controle sobre o poder, e onde não há liberdade de imprensa, e o poder judicial, como todos os poderes da sociedade, estão submetidos ao Partido Comunista. Contudo, é preciso assinalar que desta vez, por exemplo, no caso concreto da correção do número de mortos em Wuhan,
ela foi extremamente rápida num certo sentido, e eu li o comunicado da Comissão Municipal de Saúde Pública, fazia bastante sentido a argumentação deles, porque é que eles se enganaram nos números, porque muita gente morreu em casa e não passou sequer pelos hospitais, dada a situação caótica que havia. Se pensarmos que o número exato de mortes no movimento da repressão militar do Movimento pela Democracia da Praça Tiananmen há 30 anos ainda hoje é desconhecido, nesse aspecto esta correção foi mais rápida. E foi mais rápida porque o governo chinês, ao contrário do que a sua exuberante diplomacia das máscaras que faz atualmente, ao contrário deste aparente sucesso externo diplomático, internamente ficou bastante fragilizado, e porque o próprio povo chinês exigia, de certa maneira, isso é reconhecido no comunicado em que se corrige o número de mortes, exigia uma explicação da parte do poder político. E se há sinais que eu capto da situação atual na China, é que as pessoas ficaram magoadas, se não mesmo revoltadas algumas, com a forma como tudo isto foi conduzido. A quarentena forçada e espetacular imposta em Wuhan faz mais parte da exibição do poder do Estado do que outra coisa qualquer, porque internamente se fraturou muita coisa. E o sonho chinês, que era uma expressão, não foi inventada pelo presidente Xi Jinping, mas foi ele que a popularizou, o sonho chinês caiu. E hoje a China está confrontada com um grande problema, e o próprio Partido Comunista é o primeiro a sentir isso. De resto, a Assembleia Nacional Popular, que sempre se realizou em março, ainda não está sequer convocada, e há uma fratura na sociedade chinesa. E a reação nos meios, os novos nacionalistas chineses, em relação ao diário da escritora Fan Fan, o diário da quarentena, que vai ser publicado em inglês e em alemão. Em alemão, por acaso, a edição coincidirá com o 4 de junho, e isso está a suscitar uma cólera nesses setores, porque ela expõe, à sua maneira, a dor e a revolta que as pessoas sentiram. Será essa dor e essa revolta serão suficientes para pôr em causa um líder com a força e com a afirmação que Xi Jinping tem conseguido nos últimos anos? Estamos a falar do presidente para quem foram abolidos os limites de repetição de mandatos, e aquele cujo pensamento foi inclusive inscrito na Constituição chinesa. No balanço final desta pandemia, o poder de Xi Jinping perderá mais do que ganha? Não sei se a pergunta é para mim, se é para a Raquel, mas... pode ser para os dois. Pode ser para um e para o outro. António, já que está... Esse tipo de mudanças políticas da China são tomadas de repente. De resto, basta ver, por exemplo, que o Congresso foi em 2017, o último Congresso, e que aí nada se disse sobre a extensão e a eliminação do limite de mandatos, e depois no ano seguinte isso foi aprovado. Esse tipo de decisões em partidos comunistas são relativamente fáceis de fazer. Aliás, ninguém votou contra, embora isso fosse desconhecido, ninguém votou contra essa alteração. Isso pode sempre acontecer se a performance global do regime for insatisfatória. E neste momento, por exemplo, a grande questão que se põe é a questão do emprego. Por exemplo, que o nível de desemprego, números oficiais, e só contam na China só é contabilizado o desemprego urbano, ultrapassou aquele limite considerado como pré-requisito para a estabilidade social, que são os 4,5%, 5%, estão nos 5,9%, e isso é altamente alarmante. Aliás, há quem diga, entre os comentadores chineses oficiais, o problema não é o PIB, isso pode cair, o problema é o emprego, isso é a chave da estabilidade social. E para termos ideia da magnitude do problema, que é mesmo considerado já o maior desafio que a China enfrenta hoje na era pós-Covid, basta ver que este ano, portanto no verão, entrarão no mercado de trabalho mais 8 milhões e 740 mil graduados, que constitui 60% dos 15 milhões de novos postos de trabalho que é preciso criar anualmente para manter a tal estabilidade social, que tem sido a fonte de legitimidade ao lado do desenvolvimento económico deste regime. Portanto, os problemas são muito grandes, e é sobre isso que Xi Jinping terá que responder. E, ao mesmo tempo, não é por acaso que logo uma semana depois da morte daquele médico do Wuhan, o Dr. Li Hualian, que foi demitido o líder do partido na província de
de Roubaix e também o líder do partido em Wuhan. Estamos a falar de membros do Comitê Central, o do Wuhan era suplente, mas o da província era efetivo, que na China tem a categoria superior a ministro, e, portanto, mas nunca se disse qual foi a responsabilidade deles, mas o partido, a liderança, teve necessidade de sacrificar aqueles que eram o rosto da incompetência, da falta de transparência e no fundo, da credibilidade. Esta pergunta seria para a Raquel. O António falou na fratura da sociedade e eu, em tudo o que leio, tenho a sensação de que os meios de exprimir essa fratura estão muito controlados pelo partido. É verdade, não é verdade? Ou seja, lê-se tanto sobre as coisas que desaparecem da internet? Não, sem dúvida, Cristina, eu seguindo também um pouco a linha de argumentação e de pensamento do António, eu acho que aqui a gestão política desta pandemia, eu acho que vai, por um lado, cimentar, reforçar toda uma tendência de utilização da tecnologia para manter essa repressão, para manter esse controlo e, em segundo lugar, a mim também me parece que a gestão económica, ou seja, a gestão, sobretudo esta questão do emprego, ainda para mais se tivermos em consideração que uma das respostas que tem sido, pelo menos, discutida e veiculada, embora a transição, eu acho que levanta aqui alguns problemas de execuibilidade, é países como o Japão, países europeus começarem a discutir de forma séria a deslocalização de alguns centros de produção das suas marcas, dos seus produtos. E isso vai, obviamente, também acumular a nível do que são as taxas de desemprego em algumas províncias, onde as próprias expectativas dos seus trabalhadores, e neste sentido as expectativas de toda esta juventude, vá lá, que no fundo entra no mercado de trabalho e que tem expectativas altas. Ao mesmo tempo, eu acho que esta é a questão social que também está aqui muito relacionada com essa faceta do controlo. Muitos deles filhos únicos e, portanto, com a responsabilidade acrescida de ter sucesso a nível profissional, porque deles depende depois o apoio, a proteção, a ajuda aos seus pais e, em alguns casos, aos seus avós. E, portanto, nós temos aqui alguns ingredientes que podem ser realmente explosivos no que toca à própria legitimidade do partido. É verdade que nos últimos anos, e esse livro que a Cristina falou é um livro extraordinário, que explica muito bem como é que todo este sistema tecnológico foi sendo montado e que mostra o quê? Mostra que o objetivo é que o partido mantenha o monopólio do poder, sendo o próprio crescimento económico e o bem-estar social são meios para atingir justamente esse fim. Ora, se nós aqui temos uma crise que foi mal gerida, que levou a que os chineses, a população chinesa, fosse, em primeiro lugar, aquela que foi afetada, nós acabamos por ter aqui um coincidir de todas estas frustrações quando a figura de líder, a figura de pai, não é, tem vindo a ser reforçada pelo próprio Xi Jinping. E, portanto, nós já se começa a sentir um ou outro carta, uma ou outra documento em que se percebe que há muita gente descontente com essa gestão, mas acho que ainda é cedo para nós podermos ter, de facto, uma avaliação, tanto quanto ela é possível, em relação ao que é a própria legitimidade de Xi Jinping, porque concentrar o poder também traz mais responsabilidade. E se o falhanço for verdadeiro, essa responsabilidade é pedida. Para lá da... António.
dizer que estou inteiramente de acordo com aquilo que a Raquel acabou de dizer. Não é a primeira vez que estou de acordo, aliás, com as coisas sábias que ela diz, mas queria só adiantar chamar a atenção, melhor dizendo, para um caso que é um caso muito especial, que é o chamado Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês são 90 milhões de militantes. Se multiplicarmos por 2 ou 3, que são os parentes mais próximos, são 270 milhões. Isto é uma parte da sociedade. E, portanto, o que se passa na sociedade chinesa passa-se também dentro do Partido Comunista Chinês. O doutor Li Wanlian era membro do Partido Comunista Chinês. Ele foi homenageado como um mártir da liberdade de expressão por exemplo, os jornalistas do Diário do Povo em Xangai, o Diário do Povo, que é o órgão central do Partido Comunista Chinês. Portanto, esta dor e esta mágoa e esta revolta de que há múltiplos sinais, apesar do controle cerrado sobre a internet, atravessa o próprio Partido Comunista Chinês. E portanto, o Partido Comunista não está isolado da sociedade. E os chineses, apesar do controle que há sobre a internet, são hoje muito mais sofisticados do que eram há 30 ou 40 anos, são muito informados, os seus melhores escritores sabem o que é que se passa, escrevem artigos de opinião no New York Times, no South China Morning Post, no Guardian, e esses artigos circulam na sociedade chinesa. Portanto, não há, embora se diga, isto diz até aliás um escritor chinês, o Ma Jian, que a expressão lavagem ao cérebro foi inventada é uma invenção chinesa, é de origem chinesa, porque se diz Xinao, mas terá aparecido durante a Guerra da Coreia. Mas isso na realidade, essa lavagem ao cérebro não existe na totalidade. Aliás, a coisa mais difícil, o Solzhenitsyn Medicino já descreveu isso muito bem, a coisa mais difícil que há, se não impossível, é destruir a alma humana, aquela centelha de vida que há dentro de todos. E na China isso está vivo. E as novas gerações, apesar de se manifestarem perante o exterior de uma maneira um bocado desconcertante, o que também é próprio dos países de ditadura, no fundo, sabem bem o que é que se passa no seu país, sabem os limites que há à liberdade de expressão. Elas próprias sentem isso quando vem algum filme proibido ou quando põem um post que é retirado. Toda a gente sabe isso, mas que a sociedade não está aniquilado ou esterilizado, eu penso que não. Falávamos realmente da força da propaganda do regime chinês para consumo interno, mas essa propaganda também se afirma fora de portas, nos últimos anos cada vez mais, com iniciativas diplomáticas, económicas, políticas, a que um certo retrocesso ou uma retração do mundo ocidental na liderança da ordem mundial para a qual isso tem contribuído de facto. Um pouco antes de entrarmos para a gravação, a Cristina e eu falávamos sobre um cartoon recentemente publicado em que se via um avião chinês que deixava cair vírus de coronavírus sobre o mundo e a seguir vinha outro avião também chinês, mas este já largava máscaras e equipamentos para salvar as vítimas do mesmo coronavírus que a própria China exportara. A pergunta que eu queria fazer tem que ver com um papel que a China tem vindo a assumir nos últimos anos, cada vez mais preponderante no mundo inteiro, que com realmente a grande produção e disponibilização de equipamento que tem feito ultimamente a países vários, incluindo o nosso, também isso obviamente tem um peso político e também é uma forma de promover a imagem da China. E se isso é certo para Portugal ou outros países europeus que já receberam ajuda chinesa no âmbito desta crise de saúde, mais será em países muito mais carenciados, como muitos países africanos, onde, por exemplo, a China já tem uma presença económica e política fortíssima, que agora reforça neste cenário novo deste ano de 2020. E a pergunta que eu faço é precisamente essa. Até que ponto é que a China, pese embora todas as responsabilidades que teve e que lhes começam a ser assacadas, embora com alguma timidez, pode beneficiar com o rescaldo e digamos, o mitigar da pandemia, uma vez que é uma fornecedora líquida de material necessário e que muitos outros países não tinham a capacidade de produzir que a China tem. Raquel.
Bem, antes de mais, obrigado ao António. É sempre um prazer estar neste programa com ele e agradecer também ao Pedro e à Cristina, porque é sempre eu ouço com muita atenção e com muito prazer o António a falar sobre a China. E, portanto, fica já aqui a troca de elogios feita, porque é de facto alguém que nos ajuda a pensar. Em relação à pergunta, Pedro, eu acho que uma avaliação objetiva sobre este equilíbrio de poder, ou o possível equilíbrio de poder pós-pandemia, vai ter que esperar pelas eleições presidenciais norte-americanas. Ou seja, eu acho que talvez o aspecto que foi mais marcante nesta pandemia foi, sem dúvida, a ausência de liderança internacional por parte dos Estados Unidos. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Se sem dúvida que há alguns traços da própria, até da administração norte-americana anterior, portanto, que são relevantes para esta relação entre a China, os Estados Unidos e o próprio equilíbrio a nível internacional, também é verdade que, sem dúvida que, sobretudo se Donald Trump não for reeleito, que nós passamos a ter aqui um interlocutor do ponto de vista da política externa certamente mais consequente. E, aliás, isso vê-se na forma como a imprensa chinesa prefere de forma clara, como aliás preferia em relação a Hillary Clinton, prefere Donald Trump. Mas a mim parece-me que, se é verdade que num primeiro momento aquilo que nós chamamos a diplomacia da máscara foi extraordinariamente relevante e até bem feita, no caso da Europa, sobretudo no que toca à Itália, e no caso de países africanos, nós também assistimos a esse desenrolar. Ainda assim, a mim parece-me que, tendo em conta as reações tão pouco diplomáticas de muitos dos diplomatas chineses, seja em França, seja na Suécia, embora a questão com a Suécia já se arraste, é muito anterior à pandemia, seja, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, aliás, dois países que têm estado a rever justamente a sua relação com a República Popular da China, mostra-nos que, mesmo em relação, como o Pedro dizia muito bem, ao continente africano, que é, aliás, o continente onde a China tem deixado uma marca muito mais forte, e isso nota-se também porque para Beijing é extremamente importante o peso do bloco, entre aspas, porque há muitas divisões, mas do bloco africano nas votações nas Nações Unidas, mas é também interessante nós vermos como as acusações e as questões relacionadas com a nova narrativa chinesa, ou seja, há muito a circular de que, afinal, este vírus foi importado, ou seja, de que houve outros que o trouxeram, ou que então a segunda vaga irá ser trazida justamente por estrangeiros. E aqui tem sido interessante ver, e aí sim eu acho que é um fator ou um elemento extremamente relevante, vermos a União Africana ou alguns países africanos a chamar ou a pedir esclarecimentos à República Popular da China pelo tratamento dos seus cidadãos justamente em território chinês. Mesmo aqui, onde me parece que a China tem claramente uma vantagem acrescida, nós encontramos estes elementos de uma diplomacia muito estridente, vá lá, mas que também essa diplomacia ela obedece a uma lógica interna, ou seja, ela obedece à lógica de Xi Jinping. É preciso começar também a encontrar bodes expiatórios, não só para a questão de saúde pública em si, mas como há bocado o António destacava, a questão do emprego e a crise e a recessão a que vamos todos sofrer, como também gostava de destacar a questão do nacionalismo. Reparem como, ao longo desta pandemia, a repressão em Hong Kong aumentou e, ao mesmo tempo, nos últimos dias temos assistido
também a um aumento das próprias ações chinesas no que toca àqueles territórios e àquelas águas disputadas no Mar do Sul da China. Portanto, há aqui uma série de aspectos onde claramente a mim me parece, e para tentar resumir a resposta, os Estados Unidos estiveram ausentes, mas muito honestamente não me parece ainda que a China esteja preparada e com capacidade para justamente assumir esse lugar. Estamos a chegar ao fim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Ver como é que na China vivemos num mundo muito desigual. Ainda há bocado o António referia que as estatísticas de emprego só referem às cidades, portanto tal será o abismo entre as grandes cidades e as zonas rurais. No entanto, depois de uma prática de censura considerável, o partido optou por desenvolver as tecnologias de informação e a inteligência artificial. Parece que na China existem os laboratórios, sejam eles cidades, sejam eles verdadeiramente laboratórios de estudo, de utilização da inteligência artificial a um nível que parece que não existe em mais parte nenhuma do mundo. É pelo menos essa ideia que o Cais de Rittmatter dá e da sua aplicação. Essa é talvez das coisas difíceis de avaliar, até porque socialmente, a mobilidade social para visitar ambas essas situações será difícil. Eu gostaria que me dissessem qual é a ideia que têm do estado de desenvolvimento e das potenciais utilizações que venham a ser feitas dessas tecnologias. Não sei se a pergunta é para António. Sim. Pois nessa área a China, mas mais uma vez, como noutras áreas, contou com o apoio de universidades e de empresas ocidentais. E eles desenvolveram, e desde há muito tempo, eles no fundo queimaram etapas ao longo desta última década, em todas as áreas, da alta velocidade ferroviária até à informática, ao controle facial, as tecnologias de controle facial, e já se fala até de tecnologias de controle emocional, mas também aí há sinais de inquietação dentro da sociedade chinesa, porque aquele controle servido por uma alta tecnologia que é feito no Xinjiang pode ser aplicado noutras zonas da China por razões completamente diferentes, sem terem a ver com o separatismo ou com o extremismo religioso, para utilizar a terminologia oficial. E aí, de facto, há um grande desenvolvimento nessas áreas e que torna a situação muito mais assustadora do que nos nossos países, onde há um controle democrático sobre todo esse tipo de procedimentos. Agora, o que eu acho é que a máquina, por mais poderosa, mais tecnológica e que pretenda aspirar a tal harmonização, que é uma palavra muito perversa, no fundo é um conceito que vem de Confúcio, pensou-se que isso seria o fim da luta de classes, passava a ser o socialismo também é uma forma de harmonia, como dizia o anterior presidente Hu Jintao, mas de facto a harmonização é pôr toda a gente a pensar da mesma maneira. Eu acho que isso é utópico e irrealista. Pode haver mais controle, mas esse controle acho que nunca será suscetível de aniquilar a individualidade de todos os cidadãos e da sociedade no seu conjunto. É apenas, como para utilizar uma expressão recente de um escritor chinês, a China vive numa espécie de irrealismo radical, conseguindo realizar e pôr em prática em poucos anos aquilo que noutras sociedades demorou dezenas de anos ou talvez séculos. E, de facto, isso é muito surpreendente, esse processo todo, mas não sei dizer exatamente em que é que isso assegurará definitivamente a manutenção do Partido Comunista no poder. A isso não será estranho a emissão em streaming da construção daqueles hospitais em 11 dias? Eu acho que em relação a esses hospitais, resta saber se aqueles hospitais com 1.200 camas estavam todos equipados, se eram todos quartos com aquele equipamento todo que é necessário, onde é que estava esse equipamento que foi posto ali em tempo recorde.
ele atribuiu isso mais, eles, aliás, a própria China não tem insistido muito sobre isso, foi mais uma exibição do poder de Estado do que propriamente uma solução terapêutica e revelou sobretudo a grande capacidade de mobilização que eles têm, de organização, não há dúvida nenhuma. A linha, eu lembro um caso que me lembro muitas vezes, que foi depois à inauguração, foi a construção da linha de alta velocidade Pequim-Xangai, de 1270 km. Foi construída em 3 anos. Isso, a maior parte do percurso sob estacas. E era uma mão de obra de centenas de milhares de trabalhadores, 24 horas por dia, e um orçamento igualmente astronómico. Essa capacidade de realização eles têm, e o povo chinês, do seu conjunto, no fundo está orgulhoso desse grande progresso dos últimos anos, e que permitiu também às pessoas terem casa, comprar automóvel, viajar, mas desta vez, perante uma catástrofe natural, uma crise sanitária grave, o poder não foi tão ágil nem tão eficiente. Mais ainda, que o diretor do Centro Nacional de Controlo e Prevenção de Doenças, Dr. George Gao Fu, ou George Gao, como ele assina, formado em Oxford, um homem considerado extremamente competente, o ano passado tinha dito, numa entrevista, que era possível que a China voltasse a aparecer na China um vírus tipo SARS, como tinha acontecido em 2002, 2003, mas que o sistema de detecção e controle, entretanto, montado pela China, conseguia debelar e conter qualquer epidemia. Afinal, alguma coisa falhou na cadeia de transmissão desse grande sistema que houve. E isso é uma coisa que, para citar, como uma amiga minha me disse há pouco tempo, de Pequim, isso deixou as pessoas magoadas e revoltadas. Raquel, algo a acrescentar neste ponto? Olhem, queria só no fundo tentar responder também à pergunta da Cristina. Eu tenho lido bastante sobre o sistema de crédito social e sobre o chamado algoritmo vermelho, não é? Ou seja, a inteligência artificial ao serviço do partido. E não sei se tenho uma visão, terei certamente uma visão mais cética da evolução, ou pelo menos de como esta tecnologia pode de facto ajudar um partido que, perdendo a legitimidade, ou pelo menos a sua relação com a população, que não vá justamente reforçar esse elemento da tecnologia. O sistema de crédito social, como todas as medidas de controlo, é sempre apresentado para o bem das pessoas, para distinguir as pessoas que são de confiança e aqueles que não são de confiança, e, portanto, e a forma como os critérios são definidos implica, por exemplo, e obviamente um deles é saber se a pessoa tem ou não opiniões críticas sobre o partido, se compra muito álcool, se visita os pais, se não atravessa nas passadeiras quando está sinal encarnado ou sinal verde. Portanto, todas as pequenas e as grandes ações cotidianas e ao longo da nossa vida ficam registadas. Desta vez, ao contrário do controlo anterior, que é aquilo que a literatura chama o controlo offline, ou seja, em papel, no fundo, o que nós aqui temos agora é um controlo duplo, que é o controlo offline e o controlo online de tudo o que fazemos, de tudo o que mexemos. Porque e para a eternidade. Muito digitalizada, por exemplo, ou seja, através de um smartphone, tudo é feito. E, aliás, os sistemas que existem, o Alipay, e por aí fora, justamente para isso. O sistema de crédito social depois determinará, ele está ainda numa versão embrionária e aplicar-se-á quer a indivíduos, quer a empresas, e tem consequências a nível, por exemplo, do spread ou do empréstimo que se pode contrair, viajar para fora ou não, mas isso já acontece, e toda uma série de limitações extras à vida do que é a vida natural das pessoas. E, portanto, eu vejo este sistema de crédito social algo sinistro e, sobretudo, preocupa-me um aspecto que é justamente a tentação
admiração, o entusiasmo com que outras elites dos países, com sociedades civis fracas ou não existentes, possam também, no fundo, querer ter uma fatia dessa tecnologia para justamente impedirem o desenvolvimento da sua sociedade civil e, obviamente, a contestação ao seu próprio poder. E isso a mim preocupa-me, porque, aliás, uma das empresas, a Huawei, tem sistemas das chamadas Smart e Safe Cities. O nome parece absolutamente inócuo, mas como nós bem sabemos, a tecnologia tanto pode ser usada de forma positiva como pode ser usada negativa. E, portanto, eu aí preocupa muito esse potencial de exportação e porque, de facto, nestas duas matérias específicas, o partido apostou de forma estratégica. Raquel, eu agradeço-lhe e já agora lembro-me que na capa do livro do Kai Strittmatter se lê precisamente a China hoje, amanhã o mundo, com uma interrogação. Pedro, estamos a finalizar. Estamos com o tempo contado. É evidente que muitos outros aspectos e assuntos poderiam abordar sobre esse gigante que é a China e alguns deles provavelmente retomá-los-emos em episódios futuros. Estamos agora todos um pouco limitados nas nossas deslocações, mas eu peço que deem asas à imaginação e faço então a pergunta primeiro à Raquel Vaz Pinto. Se pudesse ir para qualquer parte do mundo neste momento, para onde seria e porquê? Pedro, a resposta a essa tua pergunta seria a Nova Zelândia. Não só porque é um país que desde miúda que está na minha ideia, são os nossos antípodas, não é? Exatamente. Como tem uma equipa de rugby fabulosa, os All Blacks, e como ao mesmo tempo tem tido um governo extraordinário e que tem sido capaz de lidar com esta crise. Claro que o facto de ser um arquipélago também ajuda, mas tem sido capaz de lidar com esta crise de uma forma eficaz, mas ao mesmo tempo humana. E é essa humanidade que eu acho que nos distingue a nós, sociedades abertas, sociedades democráticas liberais. Muito bem, recordemos o nome do rosto desse governo neozelandês, a primeira-ministra Jacinta Ardern, uma mulher por quem partilho a admiração de muitos. António, para onde viajarias tu? Bem, eu quero começar por subscrever aquilo que disse a Raquel acerca da Nova Zelândia. Eu conheço a Nova Zelândia, é um país de facto admirável, mas quer dizer, eu já interiorizei de tal modo que não vou viajar tão cedo fora de Portugal. Tinha, aliás, previsto e organizado uma viagem à China este mês, mas isso ficará para mais tarde, dentro de um trabalho que estou a fazer. Mas, mais prosaicamente, neste momento, o que me apetecia mesmo agora era ir à praia. Excelente, António, excelente. Também subscrevo. Muito bem. Cristina, e tu para onde é que gostavas de ir, se não fossem as restrições? Eu, cedendo à tentação de harmonizar a resposta com a Nova Zelândia, opto pela insistência na África do Sul. É a terceira vez que eu respondo à África do Sul em situações bastante diferentes, embora a última fosse há uma semana, precisamente porque vivo como jornalista obcecada pelas diferenças, pela grande desigualdade, e o Cabo Ocidental, cuja capital é Cape Town, é um tubo de ensaio disso, amplificado pela crise pandémica. Portanto, acho que seria um sítio absolutamente fascinante para fazer reportagens neste momento. Ora bem, Pedro, para onde é que iria? eu tinha programado esta primavera uma viagem a São Tomé e Príncipe, que obviamente ficou no tinteiro e onde estaria mais ou menos por esta altura. Não cheguei a ter datas fixas, mas era durante o mês de abril que estava prevista essa viagem, que seria a minha primeira viagem não só a São Tomé e Príncipe como a um país africano lusófono, e que espero, obviamente, retomar esses planos
para o ano ou para o ano a seguir, quando algum semblante de normalidade regressar às nossas vidas. Com esta nota, resta-me agradecer aos convidados, à Raquel Vaz Pinto, da UIPRI Nova, e recomendar, aliás, aos ouvintes que o seu livro A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen. Agradecer ao jornalista António Queiro e recomendar também, entre as suas obras, títulos como Pela China Dentro ou Coisas Novas da China. Agradecer à Cristina Pérez a colaboração neste podcast e ao Ruben Tiago Pereira pela edição técnica, e a si, caro ouvinte, que está sempre desse lado connosco, prometendo que dentro de 2 semanas voltaremos com um novo assunto em mais um episódio do Mundo a Seus Pés. Até lá e obrigado.